assunto que eu vou tratar hoje são os vícios de linguagem. É muito comum as pessoas terem alguns vícios de linguagem e isso atrapalha muito na sua desenvoltura na comunicação, seja numa apresentação pública, num evento grande, com público grande, ou em pequenas reuniões, ou até mesmo para criar conteúdo pela internet, se você tem esse objetivo ou se isso é algo que você faz no seu dia a dia, na sua atividade profissional. Eu vou falar sobre esse assunto dos vícios de linguagem, como é importante você aprender a lidar com esses vícios de linguagem e melhorar a sua comunicação, tendo ciência dos vícios de linguagem que você tem e onde você pode atacar. E também vou trazer quais ferramentas usar para que você abandone esses vícios de linguagem e comece a falar de uma maneira mais fluida, uma comunicação mais desenvolta que venha a dar mais resultados, seja nas suas vendas, seja dentro da sua empresa, em explanações que você tem, oportunidades que você tem na defesa de projetos, ou se você é líder, é muito importante que você tenha uma comunicação bem fluida, sem vícios de linguagem, que venha te ajudar a entregar performance. A primeira coisa que eu gostaria de trazer sobre os vícios de linguagem é não se preocupe se você tem algum vício de linguagem. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, é totalmente factível você melhorar a sua comunicação e abandonar esse vício, e a maioria das pessoas tem algum vício de linguagem. É difícil uma pessoa que não tenha nenhum vício de linguagem ou que em algum momento ou outro dê alguma escorregada em relação a um vício que tinha no passado, que aprendeu a lidar. É super normal. Então, primeira coisa é te passar essa tranquilidade, que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é uma exclusividade sua, é super normal, e você lidar com essa maturidade em relação aos vícios de linguagem vai te dar mais confiança para vencer os vícios de linguagem que você eventualmente venha a ter. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro aqui para você não se preocupar em excesso com isso. Um segundo aspecto, quais tipos de vícios de linguagem tem? São vários tipos, cada pessoa tem o seu. Eu tinha muito o vício de linguagem de falar a palavra né no final das frases, e eu comecei a assistir algumas entrevistas que eu dei ou algumas reuniões que eu conduzi e observei muito claramente esses vícios de linguagem. E outra ferramenta que me ajudou a perceber esse vício de linguagem, que eu acho que o primeiro ponto é você perceber o vício de linguagem que você tem, você mapear esse vício de linguagem, e aí a partir do momento em que você percebe com clareza, você começa a se incomodar com isso, e é um incômodo positivo, onde você começa a tomar o cuidado para não reproduzir esse vício de linguagem o tempo inteiro. E eu tinha esse vício do né nos finais das frases. Eu falava uma determinada frase e no final né, 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 e eu comecei a mapear isso me assistindo, seja em gravações ou também áudios de WhatsApp que eu mandava. Eu via que eu usava muito esse vício de linguagem e algumas vezes, eventualmente, quando eu estou com muita pressa ou quando eu estou mais cansado, acontece ainda de usar esse vício de linguagem, porque isso vem de tempo já e a gente vai atacando, vai melhorando ao longo do tempo, não tem nenhum problema. Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é mapeie esse vício de linguagem, né? Tente escutar você falando, seja em áudio, seja em vídeo, em gravações, para que fique claro para você qual é o seu vício de linguagem, se é que você tem esse vício de linguagem, tem algum vício de linguagem, é super normal, como eu falei, as pessoas terem. Então, se escute, se grave, escute áudios que você mandou, veja vídeos que você aparece falando, se comunicando, e também peça feedbacks de pessoas que estão atentas à comunicação, pessoas que são dessa área ou que se preocupam com isso ou que são da sua confiança. Pergunte, olha, eu tenho algum vício de linguagem, tem alguma coisa que eu repito muito, tem alguma coisa que eu faço ou deixo de fazer quando eu estou apresentando. O feedback sincero é sempre muito importante, vai te ajudar a crescer, eu recomendo. Mas para mim o que funcionou mais mesmo foi me ouvir, me assistir. Isso que gerou mais impacto e a partir daí eu comecei a construir
uma estratégia para não reproduzir mais ou reproduzir menos esses vícios de linguagem que eu tinha no passado. Como você faz isso? Como você melhora? A primeira coisa que eu falei, que é em relação a mapear, já é uma ação, já é um plano de ação para você melhorar. O simples fato de você parar e se assistir, parar e se escutar, você já está atacando o vício de linguagem. Você já está melhorando em relação a isso, porque a partir do momento que você percebeu esse vício, na próxima vez que você for ou gravar um áudio, ou fazer algum conteúdo, ou conduzir alguma reunião que será gravada, você vai prestar mais atenção, estar mais atento na sua comunicação. Então é muito importante isso. Outro aspecto que é importante para você abandonar o vício de linguagem é o treinamento. Se você não costuma treinar a sua comunicação, se você deixa só para a hora da apresentação, no improviso, sem muito treinamento, você não sabe bem as palavras que vai usar, escolhe tudo na hora, tudo no improviso, a chance de você ter vício de linguagem se amplifica muito. Por quê? Porque você nem sequer elaborou na sua mente o conteúdo que você vai estar trazendo. Então é muito importante o treinamento em relação ao conteúdo que você vai levar numa reunião, seja uma reunião para defender um produto aí para um cliente, ou interna com o time, uma reunião de um grande grupo de trabalho, um evento onde você vai apresentar. É mais importante ainda você treinar para que chegue na hora e você tenha clareza do conteúdo, porque o vício de linguagem, ele vem muitas vezes para suplantar o tempo do raciocínio. É o tempo que você está elaborando a ideia do que você vai falar, você acaba suprindo isso com um vício de linguagem, com uma palavra, né, com algum vício de ficar preenchendo o espaço, né, com esses tipos de vício de linguagem como esse que eu fiz agora. Então, treine o conteúdo que você vai levar na sua apresentação, que você vai levar na sua reunião, planeje antes. Eu já fiz aqui conteúdos falando sobre como elaborar boas apresentações, como se preparar para essas apresentações, e é sempre muito importante o planejamento, o preparo e o treinamento, né? São coisas que eu já coloquei aqui em alguns conteúdos, eu repito aqui, para que você ataque esse vício de linguagem e diminua em muito as chances de reproduzir. Para além disso, o que eu recomendo é aspectos de natureza mental, digamos assim. Você tem que estar bem descansado, você tem que estar num dia em que você se alimentou bem, dormiu bem, que você está mais relaxado. Quanto mais você estar bem consigo mesmo no dia que você vai apresentar, menor a chance de você reproduzir um vício de linguagem, porque você está bem descansado, está com a mente tranquila, está confiante. Esses aspectos contribuem para uma boa apresentação, te dão maior confiança, te deixam de uma forma mais consistente ali, com a presença toda da sua mente, total e plena atenção, para que você possa reproduzir o conteúdo no momento que você tem que apresentar, e isso te dá condição de não reproduzir tanto ou não reproduzir nada, que é o sonho de todo mundo, os vícios de linguagem. Então, esteja descansado, esteja confiante, treine a sua apresentação, também mapeie os vícios que você tem, se assistindo, se ouvindo, pedindo feedbacks, que com certeza usando essas pequenas dicas práticas você vai melhorar em relação aos seus vícios de linguagem. Eu espero ter ajudado com esse conteúdo. Se você gostou, compartilha para ajudar mais pessoas a melhorar a sua comunicação e a entregar mais performance no seu dia a dia, atingindo seus objetivos profissionais, seus objetivos de negócios. E também comenta o conteúdo. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve para que você possa acompanhar todos os conteúdos e fazer parte aqui dessa comunidade que trata da comunicação voltada para negócio, voltada para performance, para resultado, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos com essa poderosa ferramenta que é a comunicação.